Bom, tudo bem. Eu vou passar aqui primeiro, eu vou conectar na luva, tá? E aí aqui eu já vou ter os dados dos sensores em tempo real. Então eu tô aqui pressionando uma garrafa d'água com a luva, como é possível ver. Eu posso pegar esse copo aqui, por exemplo, como é que os fios estão enrolando no meu dedo. E aí a gente consegue ver os sensores que estão sendo ativados, tá? E aí é um gráfico, né? Tipo uma série temporal. Vou deixar conectado aqui. Uma das partes que a gente tem aqui na nossa plataforma é a seção de minigames. Então eu posso jogar o jogo da topeira. Eu não sei se eu coloquei os dedos na ordem correta, tá? Então esse aqui, por exemplo, meu indicador no caso era o polegar. E o polegar é o indicador. Então aqui eu consegui bater com o indicador. Indicador, indicador. A topeira é muito rápido. O médio tá um anelar. O anelar tá o médio, então tá tudo invertido. Eu bati com o polegar. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, foi jogando o jogo da topeira, que nós temos aqui na nossa plataforma. Depois do minigame eu posso salvar esse resultado e fechar. Eu tenho também o Find Your Hero, né? Que aí aqui eu teria que fazer uma musiquinha. Opa, o indicador esqueci que tá trocado. Tá com o dedão. Mas enfim. É isso, tá? Aqui como vocês podem ver a luva, cheia de cabos aqui, cheia de fios. Talvez essa versão aqui, como é bem protótipo usado, ela não tá muito bem usual. Tem uma outra versão que é um pouquinho melhor, tá? Do mesmo jeito eu posso salvar a sessão. Aqui vendo em termos de usabilidade, né? Algumas coisas que a gente já mexeu. Por exemplo, aqui nessa tela de sessão, eu fiz aqui uma sessãozinha. E aí aqui, uma das reclamações dos usuários é que este botão aqui ele era cinza. E aí eles não conseguiam ver. Então agora este botão está com a cor verde, que é o restante da nossa plataforma. Aqui nós temos a tela inicial, eu posso gerenciar o paciente. A parte de código, a gente tem duas telas, então a gente tem essa primeira tela, que é para quem for um pouquinho mais técnico, né, quiser ver de forma um pouco mais técnica, mas depois que eu pegar esse código aqui, eu posso, por exemplo, pegar um código que a gente fez nessa tela, que ela é um pouco mais técnica, que você consegue visualizar melhor as coisas, você consegue ter um modo de debug aqui um pouquinho mais completo, né? Ele pode vir aqui no plano terapêutico dele e digitar esse código aqui, tá? E aí eu posso verificar o código, ou eu posso pedir para IA gerar um código pra gente. Nesse caso aqui eu só vou salvar esse código que a gente gerou, porque eu acho que eu não estou com chave de API da OpenAI configurada aqui. E eu vou agendar uma sessão. O restante do fluxo está muito parecido com o que nós já entregamos, porque eles gostaram, eles acharam que ficou bom. Então agendei uma sessão aqui, começa daqui 15 minutos, então já posso iniciar ela, né, antecipadamente. No caso dessa sessão eu vou usar só esses dois dedos, que é o indicador e o polegar, que no caso está invertido, né, como eu coloquei essas coisinhas aqui errado. Então eu vou iniciar a sessão e aqui ele fica esperando esse botão de início. Eu consigo ver o progresso da repetição e tudo mais. Então eu vou clicar em iniciar, ele vai começar a contar. Então eu peguei a garrafa aqui, e aí no caso ele só está contando os dois dedos, né? Porque como a gente pode ver aqui na imagem, ele só conta o indicador e o polegar. Ele deixa bem claro aqui para o usuário quais são os dedos que ele tem que usar nesse exercício. Então eu coloquei esses dois dedos aqui, pressionei na garrafa, e aí sim eu vou ter a minha força atual e a minha força alvo, né, que seria de 3.000, significa que eu estou conseguindo. Depois disso ele vai enviar uma mensagem que a sessão finalizou e eu posso clicar nesse botão de finalizar a sessão. E aqui, por exemplo, eu consigo ver qual que é a minha força durante a sessão, a minha força ao longo do tempo. Isso aqui é muito útil para ele ver se, por exemplo, aqui nesse momento, eu meio que dei uma soltadinha na garrafa, ó. Aqui eu dei uma percazinha de força, então isso é muito útil pro terapeuta. Aqui eu posso salvar uma descrição, é obrigatória, tá? E pronto, depois de salvo, tá tudo finalizado. E aí aqui, como a gente pode ver, essa foi a sessão. Então, a gente tem aqui as configurações da luva funcionando perfeitamente, os minigames e a parte totalmente integrada com a sessão. Então aqui, ó,
Tô gerando um código, se eu quiser eu posso gerar aquele código, eu só vou... Essas funções aqui, elas foram retiradas da nossa linguagem, tá? Só que ele ainda acaba gerando com esse código aqui, então como essas funções foram retiradas, eu posso executar por aqui também. Aí aqui ele vai dar os dados dos meus dois dedos que eu tô pegando a garrafa, só que ele tá esperando eu dar o comando de iniciar o exercício. Então eu dei o comando de iniciar o exercício, ó, aí ele aparece aqui. Sucesso, ou se eu pegar um copo, talvez que seja um pouco mais leve. Não, mas é que esse copo é de vidro, né? Eu tô tendo que apertar bastante ele. Mas ele... Aqui eu tô segurando com a palma da mão e pressionando não tanto. Então você consegue ver aqui, aí, tá abaixo do alvo, enfim. E aí a gente consegue ver exatamente tudo funcionando. É isso. Muito obrigado pela atenção.